povoado pequeno por nome de Naim. A palavra Naim, no seu original, ela tem a conotação de agraciada, agradável ou alegre. E algo que eu aprendo com a geografia bíblica: a cidade de Naim era uma cidade pequena que estava situada nos pés do Monte Tabor. O Monte Tabor também, por sua vez, tem uma origem este nome. O nome Tabor quer dizer aquele que é grande. E algo que eu aprendo com as Escrituras Sagradas: que todo aquele que fica aos pés daquele que é grande tem que sofrer um milagre. Tem gente que já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Todo aquele que fica aos pés daquele que é grande, mesmo na dificuldade, mesmo no momento difícil, mesmo no momento de dor, tem que, aleluia, passar pelo milagre da parte de Deus. Eu não sei como tu entrou aqui nessa noite, mas Deus já está falando contigo. Se você entrou aqui em dificuldade, se você entrou aqui esperando o milagre da parte de Deus, mas está aos pés daquele que é grande, pode levantar a mão, começar a adorar, porque o milagre, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. Levante a tua mão, levante a tua mão, comece a adorar a esse Deus que é grande, comece a exaltar a esse Deus que é poderoso, porque tem milagre para a tua vida. Segura na mão do teu irmão, chacoalha ele, fala para ele: tem milagre. Aquele que está aos pés do que é grande tem milagre, vai viver o milagre, vai vivenciar o milagre, vai fazer parte do milagre de Deus. Aleluia. A Bíblia vai nos dizendo agora que dentro daquele povoado pequeno o dia mal chega. A Bíblia vai nos dizer que uma mulher, uma viúva, porque ela já tinha perdido alguém precioso de dentro da sua casa, ela já havia sentido o peso e a dor de uma perca, porque só quem perdeu na vida sabe do que eu estou falando, porque só quem passou por perca sabe como dói quando a gente perde alguém de suma importância na nossa história e na nossa vida. Nós estamos falando de um tempo difícil, no tempo em que uma mulher, ela não tinha a liberdade que tem nos nossos dias. Uma mulher que perdia o seu esposo, a base, a coluna, o alicerce do seu lar, automaticamente ela ficaria dependente de alguém ou de algo. E algo que eu aprendo com isso: todos aqueles que são, aleluia, dependentes de alguém, ele não vive daquilo que ele gostaria de ver, mas ele vive daquilo que sobra dos outros. Mas Deus, ele está agora neste momento pedindo para mim abrir um parênteses nessa introdução bíblica para profetizar sobre a tua vida. Eu não sei quanto tempo tu tem dependido dos outros, mas Deus manda te dizer nessa noite: o tempo de dependência do homem está acabando na tua história. O tempo de dependência do homem está sendo finado na tua história, porque a tua dependência vai ser somente única e completa de Deus, de Deus, de Deus. É a palavra de Deus. Segundo o costume judaico, quando uma pessoa ela morria dentro de uma família, ela não poderia ser sepultada dentro da cidade, mas existiria um percurso que deveria ser trilhado, um percurso de dor, de angústia, para fora da cidade, aonde o corpo daquela pessoa tão importante seria sepultado. A Bíblia vai nos dizendo que essa mulher, ela já tinha vivenciado uma perca, ela já tinha trilhado aquele caminho, levando o seu esposo, sepultaria ali o seu esposo, o alicerce, o companheiro de muitas madrugadas, aquele que no momento de dificuldade colocava o ombro para aquela mulher, aleluia,
expressar os seus sentimentos. A Bíblia vai nos dizer agora que um caminho de dor já havia sido trilhado outrora na vida daquela mulher. Mas eu quero dizer algo aqui: o caminho, aleluia, que ela tinha trilhado tinha sido de dor e de angústia, mas Jesus já estava preparando o momento, a hora e o lugar de mudar a história da vida daquela mulher. De macalar, pai, de para Deus já está falando aqui ao meu ouvido: é tempo de mudança, é tempo de mudança. O retorno da parte de Deus vai chegar, vai chegar, vai chegar. Só que acredita, só que acredita. Pode levantar, pode levantar. E agora, porque Deus já está mandando. Crente está do lado, fala para ele: tem mudança, ele tem mudança de cativeiro, ele tem mudança, ele tem mudança. Só que está entendendo que Deus já está virando de nada. Segura na mão do teu irmão e fala para ele: se depender de mim, esse oásis, aleluia, vai ser mudado de história. Esposo, ela enterra a estrutura, o alicerce do seu lar. O governo tapa a cova, e ali somente o sentimento, ali somente as lembranças fazem parte da vida daquela mulher. Mas dentro do seu coração, porque ela entendia que quando o esposo morria, a responsabilidade do lar ficaria sobre o primogênito, sobre aquele homem que estava dentro da casa, que no momento ainda era um menino. Mas a Bíblia vai nos dizendo que aquela mulher, ela enterra o alicerce, ela enterra a base, mas uma coisa não é enterrada com aquele alicerce: a esperança. Porque enquanto a vida, ainda há esperança. Enquanto a vida, ainda há esperança. Tem gente decretando a tua morte, tem gente vou falar, gente, tem gente decretando a tua falência, mas Deus está dizendo: enquanto a vida, ainda há esperança. Enquanto a vida, ainda há esperança. Pega na mão do teu irmão e fala para ele: ainda há esperança. Ainda há esperança, meu Deus. A atmosfera está propícia para milagres, pastor. A atmosfera está propícia para milagres. Só que saiu de casa para vir buscar o milagre da parte de Deus. Pode exaltar, pode exaltar, pode adorar, pode adorar. Porque Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Mas ainda há esperança dentro do seu lar. O primogênito começa a crescer. A Bíblia não conota quantos anos tinha esse jovem, mas a Bíblia diz que era jovem, estava na flor da idade. Eu começo agora a imaginar essa mulher olhando para o rosto daquele
jovem, meu pastor, imaginando, ele se parece com o pai. O inimigo tentou arrancar tudo que eu tinha, tentou frustrar meus sonhos e a minha história, mas ainda há esperança, mas ainda há um facho de luz que eu creio que vai ser a diferença na minha história. Todos os projetos, as expectativas estavam sobre a vida daquele jovem, porque uma viúva, quando ela não tinha dependentes, quando não tinha ninguém para segurar o lar, automaticamente só sobravam dois caminhos para ela: viver de esmola ou se entregar à prostituição. E agora nós vemos dentro da casa dessa mulher que se situava dentro de Jerusalém. Então eu entendo, ela já tinha, aleluia, ouvido a palavra de Deus. Ela era uma mulher que estava envolvida com os mantos, com os mistérios da parte de Deus. Porque não importa para onde você vá, mas aquele que se embaraça com Deus, meu irmão, não tem para onde correr lá. Não tem mais para onde correr. Não tem. Coisa gostosa é se embaraçar com Deus. Aleluia. Oh Deus poderoso. Todas as expectativas e a esperança estavam sobre aquele jovem, mas a Bíblia nos diz agora que novamente o dia ruim ou o dia mau tende a chegar no lugar que tem pronome de agraciada, alegre, aconchegante. Porque o lado cristão, ele tem que ser alegre, ele tem que ser agraciado, ele tem que ser aconchegante. E não quer dizer que isso nós não vamos passar por necessidade nem por dificuldade, não, porque todo crente que é crente, todo crente não, cristão, todo cristão, ele tem que passar pela prova. Aí tem gente que vê o crente na prova, vai pecar. Vai no teu pastor e confessa. E nós sabe ele que é Deus que está preparando uma surpresinha. É Deus que está preparando o sobrenatural sobre a vida daquele servo, daquela serva de Deus. Se alguém está passando um momento difícil, é contigo que Deus está falando. Pode levantar a mão e glorificar, porque Deus está no negócio, Deus está no negócio, Deus está no negócio. Glória a Deus. Existe um cântico que ele fala muito ao meu coração, que ele diz assim, ó, aleluia: ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros além do que ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você negou Jesus. O peso da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou, ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Segura na mão desse valoroso que está do teu lado e fala para ele assim, ó: não despreze a sua cruz, a renúncia é o braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende,
são o mapa do tesouro em Deus. Tem recompensa pra você. Se alguém está disposto a receber a recompensa, se alguém está disposto a receber a recompensa, adore a Deus. Aleluia. Mas agora o dia ruim bate na porta. E quando todas as forças daquela mulher estavam em âmbito, estavam lá em cima, vem o dia mau novamente. E agora a esperança do seu lar morre. A expectativa da linhagem ter sucessão morre. E agora aquela mulher, a Bíblia nos diz que o velório começa a acontecer dentro da cidade de Iraí. E é algo que eu aprendo e entendo com a vivência com Cristo. Existem pessoas que nunca te ligam para te dar um bom dia. Existem pessoas que não deixam um recadinho lá no Face, né, pastor? Para falar que Deus te abençoe, que Deus seja contigo nesse dia. Mas quando eles ouvem que a morte chegou dentro de casa, eles aparecem somente para constatar se é verdade. O turco do irmão e fala para ele: toma cuidado com quem entra na tua casa. O esquife está posto. O jovem está sobre o esquife ou o caixão. E agora aquela mulher, ela não poderia conduzir o caixão. Então algumas pessoas aparecem para conduzir o caixão. Eu quero aqui denominar essas pessoas como sepultadores de história, sepultadores de ministério. Ai, meu Deus do céu, me segura, Jesus. Eu creio que nunca tinha aparecido naquela casa, pastor. Mas quando soube que a morte entrou, principalmente na casa de crente, sempre tem uns que vai lá para as bisbilhotar, ver como que está a situação. Quero ver se Deus é na vida dele mesmo. Quero ver se Deus é na vida dela mesmo. Mas sabe o que eles vêm fazer? Eles pegar o teu dia mal, eles pegar a tua derrota e levantar para cima e colocar em exposição. Porque foi isso que fizeram com o caixão. Eles tiraram do lugar que estava, levantaram e colocaram em exposição para todo mundo ver. Tem gente que bate nas tuas costas, mas fica esperando só uma escorregada para colocar em exposição o teu fracasso e a tua derrota. Mas eles vão ter que ter um encontro com Deus. Eles vão ter um encontro com Deus. Pega na mão do teu irmão e fala para ele: fica tranquilinho, que Deus já se responsabilizou pela tua causa. Tira de baixo, coloque em exposição e sai pela cidade, para que todos vissem a derrota daquela mulher. Às vezes nem sabe se é verdade, ouviu falar e levanta e coloca em exposição. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: essa cambada de língua vai terminar.
assim. Quando vê a tua derrota, faz aquela cara de triste. Quando chega no meio da multidão, vamos orar pela vida do fulano. Você não sabe o que aconteceu com ele? Raça de fofoqueiro. Porque pra orar não precisa colocar na internet. Pra orar não precisa sair falando pros outros. Joga o joelho e deixa Deus agir. Colocando à exposição a derrota. Cara de triste, mas o coração por dentro. Já era, é o fim. Não tem mais jeito, quero ver ela sair dessa agora. Eu quero ver ela sair dessa, eu quero ver ele sair dessa. Só que a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia é linda, eu sou apaixonado pela Bíblia. Porque a Bíblia vai nos dizer que fala que pouco depois, indo Jesus à cidade de Naim, perto da porta, eles já estavam falando, quando passar da porta não tem mais jeito. Quando passar da porta, o governo já está com a cova aberta. É só jogar dentro e decretar a falência. Mas Deus está falando, eu vou entrar neste negócio. Eu vou entrar. Meu Deus, tem gente que não está entendendo ainda, pastor. É muita revelação, da pouco glória. Deus está falando para você assim, ó. Jamais a boca, mas Deus vai definir. Deus vai acabar. Jesus se põe entre o ponto final. O governo já está com a cova aberta. Os sepultadores de história já estão mostrando a derrota daquela mulher. E existiam algumas pessoas, a Bíblia diz uma multidão que a acompanhava. E a Bíblia diz também quando de contrapartida do outro lado existia uma outra multidão acompanhando Jesus. De um lado era choro, de um lado era agonia de alguns, do outro lado era um barulho diferente, porque onde Jesus está o barulho é diferente. Aonde Jesus está o barulho é diferente. Eu quero ver isso aqui. O ministério Jesus salva, Jesus salva. Aonde Jesus está o negócio é diferente. Olha para esse irmão que está do lado do cara de Júlio, fala para ele, Jesus está aí, meu irmão. Jesus está aí, meu irmão. Jesus está aí, meu irmão. Abre a boca. Abre a boca. Meu Deus, eu preciso acabar. Senão o pastor não chama mais. Eu preciso terminar, senão o pastor não chama mais. Aleluia. A Bíblia diz agora que quando eles estão saindo da cidade, Jesus ele interfere. Jesus ele entra em ação. A Bíblia diz que Jesus ele se move de íntima compaixão. Eu só vejo essa palavra íntima compaixão em alguns textos da Bíblia. O primeiro texto que nos coloca que Jesus se move de íntima compaixão é no texto do cego, filho de Timeu, ou o cego de Jericó. A Bíblia diz que quando ele começa a clamar, eu vou repetir, a Bíblia diz que quando ele começa a clamar, Jesus se move de íntima compaixão. Existe um outro texto do paralítico no tanque de Betesda, que estava ali há 38 anos rastejando, humilhado, e pessoas passando na frente recebendo a vitória, e ele paralisado. Mas Jesus se moveu de íntima compaixão, porque aquele homem por dentro clamava. Esse já tem gente clamando aí do lado. Esse já tem gente clamando. Esse já tem gente chamando a atenção de Jesus.
do Espírito Santo. Senhor, já perdeu o esposo, estava prestes a perder a sua história, a genealogia a ser apagada naquele momento. Quando sepultasse, acabou a história dessa viúva, nunca mais se ouviria falar dela. Como que não chora, Jesus? Aí Jesus estava falando: meu filho, quando eu falei para ela não chorar, eu estava dizendo: eu já entendi o que todas essas lágrimas estão querendo dizer. Porque só existe um que decifra o que quer dizer uma lágrima. Só existe um que quer a águia que decifra o que quer dizer uma lágrima. Só quem está chorando nos pés do Senhor, só quem está chorando nos pés do Senhor, Ele está dizendo: eu já estou entendendo, eu já estou entendendo, eu já estou entendendo. A esposa pode não entender, os filhos podem não entender, os amigos podem não entender, mas existe um que decifra. Existe um que sabe o que quer dizer cada lágrima que escorre no meu rosto. Existe um que está dizendo: eu já estou com tudo na mão e vou entrar com providência. Eu vou entrar com providência. E a Bíblia diz que ele toca no esquife. Agora vai ver só um pouquinho. Isso aqui é para nós. Eu me enquadro nesse contexto. Porque os líderes da época, eles se afastavam daquilo que estava morto, pastor. Eles achavam que não poderia tocar. Mas quando Jesus entra em cena, ele vem falando: eu estou indo na contramão da religiosidade. Tu não está entendendo, a religiosidade está matando dentro das nossas igrejas. Religiosidade está colocando para fora das nossas igrejas. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque enquanto está glorificando, exaltando, dando um brado com força, louvando com unção, todo mundo quer estar perto, mas se escorrega, volta para o mundo. Os religiosos se afastam, se aproxima perto daquele que está morto, que tem Jesus no coração. Só quem tem Jesus no coração que vai atrás, debaixo da ponte, vai nas biqueiras, vai buscar aquele que está morto. Só quem tem Jesus no coração. E eu sei que aqui tem. Pode levantar a tua mão e exaltar a Deus, porque Deus está dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Imagina quantos sacerdotes estavam ali, só observando e esperando o decreto final. Acabou. Porque tem muita gente que fica assim na nossa vida. Eu me recordo quando eu me converti, muitos anos de criminalidade, muitos anos de droga. Minha esposa, ela já era crente e não sabia. 16 anos dependente químico. Só nunca injetei na veia, mas do resto, traficante, homicida, ex-presidiário, tudo que você imaginar, nós passamos. E Deus olhou para nós um dia e falou: eu vou mudar a tua história. Aleluia. Existe um pastor, eu sempre me recordo dele, pastor Sheila. E muitas das vezes eu drogado, pastor, naquelas condições, sem camisa, só de bermuda na favela, às vezes até vendendo droga, roubando. E ele passava por mim e falava: Tom, tu é pastor. Eu falava: esse pastor, acho que ele está fumando um negocinho. Ele é louco. Que pastor o quê, irmão? Que é a situação? Minha esposa, uma vez eu cheguei em casa, louco é pouco. E ela olhou para mim e falou: não te vejo desse jeito, eu vejo você de terno e gravata. Aí eu fui lá onde eu escondi meus negócios. Eu falei: acho que ela achou. Eu acho que ela também fumou, porque eu tô aqui me mordendo, ela tá falando que tá me vendo de terno e gravata. Esse negócio eu quero saber onde que ela pegou isso.
Essa era boa. E ela estava profetizando na minha vida sem eu saber. Quando tu tem se portado dentro da tua casa com aquela prova que está lá, quando quer que tu tenha se portado? Tu tem,